Essa é a primeira coisa que vai mudar no Flamengo. Quem vai mudar sou eu, é a minha cara. E eu vou cobrar. E é só estudar um pouco da minha vida e ver quem eu fui, por onde eu passei e os resultados que eu dei na minha vida, tá certo? A primeira coisa que faltou, Benja, é o seguinte, é atitude. Você me desculpa, Benja, mas assim, eu fui presidente de várias empresas na minha vida. Você jamais acredite na sua vida, jamais acredite que quando alguma coisa der errado numa companhia, a culpa não é do presidente. Jamais acredite. O exemplo vem de cima, a cobrança vem de cima. Uma coisa que eu noto e que parte de cima e percola por toda a estrutura do futebol do Flamengo, chegando até os jogadores, é falta de cobrança, tolerância com o resultado ruim, mediocridade. Mediocridade que eu falo é no estrito senso da palavra, ser médio. Mediano. É as pessoas não entenderem a grandeza do Flamengo e a importância do Flamengo. Aqui não vai ter protegido, tá certo? O presidente do Flamengo, na hora que ele sentou naquela cadeira, meu amigo, ele tem que tomar as decisões que ele tem que tomar. Fala, nação rubro-negra, conforme vocês viram na capa, o clima é de merda dentro do Flamengo e o maior culpado, como ele mesmo já falou, é o Landim, que se omite, que some, que só aparece em premiação e aparece também quando vai apresentar algum atleta importantíssimo, né? Porque os medianos ele também não está lá na sala de coletiva. Ele podia muito bem, nesse momento de crise, fazer uma coletiva e responder às questões dos jornalistas, né? Mas vamos lá falar sobre essa situação aí de Gabigol versus Davi Luiz, né? Porque trouxe o Vene Casagrande, que o elenco tá rachado. Não só o Vene Casagrande, como coluna do Flamengo e também Globo Esporte. Então, para três fontes diferentes falarem que o clima tá ruim é porque realmente a crise está instaurada lá dentro e a gente espera que quinta-feira seja o jogo para mudar essa chave, porque tá difícil essa situação. Em relação ao Marinho, ele quer sair do Flamengo, mas quer que o Flamengo pague o salário dele, né? Pelo menos parte do salário dele para ele poder ir para um outro clube. Até porque não existe clube no Brasil que vá pagar 850 mil reais como o Flamengo paga para esse jogador. Em relação à parte médica, a gente vai fazer ali um resumo para vocês sobre as chances ali do Wesley jogar, do Arrascaeta, que graças a Deus treinou normalmente com o elenco, tá? E a gente vai falar também sobre o De La Cruz, que já tem acordo verbal com o time do Flamengo, tempo de contrato, salário, só que ainda tem um empecilho para ele vir para o time rubro-negro. Essas e outras vocês encontram agora aqui na Flagelo TV, mas antes disso, se gostarem do vídeo, deixe seu like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E vamos lá, galera, falar sobre a omissão, né, do Landim, que é o presidente do Flamengo, conforme eu coloquei de novo o vídeo, tá aí, ó, no começo, ele falando que o maior culpado é ele mesmo, o próprio presidente, porque antes dele ser presidente ele falou, se uma empresa não vai bem, se um time não vai bem, o maior culpado, o principal culpado é o presidente. E aí, nesse momento, ele se omite, né, porque a gente não vê o Landim em nenhuma entrevista. O momento do Flamengo tá péssimo e ele não vem ali dar respaldo ao técnico, dar respaldo a ninguém da diretoria, a fazer a mudança. Ele não vem e conversa, não faz uma coletiva de imprensa para explicar certas coisas. Aí acontece que o Globo, o Vene Casagrande começa a explanar situações dos bastidores, né? O Vene falou que o grupo tá dividido, que tem uma ala ali do Gabigol, outra ala do Davi Luiz. E aí fica nessa omissão do caramba na diretoria. Coluna do Flamengo trouxe que sim, essa omissão da diretoria do Flamengo incomoda os jogadores. Por quê? Falta comando, irmão. Falta comando. E aí, vamos lá, vou ler a matéria aqui do Globo, tá? Pra gente entender um pouquinho do que tá acontecendo, esse clima de merda que tá dentro do Flamengo, conforme o próprio Fabrício Bruno falou, né? A gente não pode fazer uma partida boa e 3 de merda. E aí o Globo trazendo essa noção ali, fonte de dentro do Flamengo falou que o clima está um clima de merda, que os jogadores não se mobilizam para mudar isso, que fica um grupo num canto, outro grupo no outro, e quem sofre é você, torcedor, que bota o nariz de palhaço para ver uns caras que cada um só quer saber do seu próprio salário, do dinheiro no bolso. Então vamos lá, vamos ler a matéria aqui para entender o que está acontecendo nos bastidores. Mas eu lembro que sempre quando acontece esse tipo de situação, a chave vira e o Flamengo engrena, né? São essas as minhas lembranças, mas vamos lá. Tomara que isso aconteça a partir da quinta-feira. Pouco papo entre grupos do elenco e apatia marca o momento do Flamengo. Clima de merda, né? Falou essa fonte aí de dentro do Flamengo. Falta de mobilização para se encontrar um caminho dentro do grupo incomoda. E algumas decisões do Sampaoli causam desconforto. Todos os técnicos que passam aqui causam desconforto nos atletas, né? O elenco parece que vive numa redoma de vidro, né? Não podem ser tocados, né? São os intocáveis.
Nenhum técnico presta para esses jogadores. Isso aí também é um ponto a se lembrar, porque há muito tempo sempre surge a notícia que o elenco não está satisfeito com o técnico. Isso já foram com vários. Renato Gaúcho, com o Rogério Ceni, com o Vitor Pereira, com o próprio Sampaoli, aqui também a matéria diz, né? Com vários outros técnicos, cara. Não vou nem lembrar de todos. O único que não aconteceu isso foi Dorival, que a diretoria conseguiu a proeza de mandar ele embora para contratar o vice dele na Copa do Brasil. Mas vamos lá. No momento em que ostenta sua maior invencibilidade, 6 jogos, o Flamengo se depara com dúvidas sobre o seu futuro. O comportamento em campo, a apatia para buscar as vitórias, mesmo em jogos com superioridade de jogadores e a falta de diálogo para se encontrar soluções, chamam a atenção. Existem 3 a 4 grupos dentro do elenco do Flamengo e o clima não é bom. No dia a dia do CT, não se enxerga um sentimento de unidade independente, de afinidade fora do campo ou não. Plantel está dividido em grupos, e isso não é uma novidade no futebol, tampouco no Flamengo, mas a falta de comunicação entre eles preocupa. Nos últimos anos, mesmo com personalidades variadas, era comum ver jogadores unidos. Pessoas que participam do dia a dia rubro-negro sugerem lavagem de roupa suja para saber por que o plantel não consegue entregar um desempenho compatível com seu investimento. O correr pelo outro é algo que não se manifesta também no conturbado momento da equipe. Fontes escutadas pela reportagem afirmam sem meias palavras que o clima no Flamengo é um clima de merda. Lógico, Landim. Você tinha que botar o peito e tá de frente, como vários outros presidentes no Brasil fazem. Como o último presidente também, que não era perfeito, mas ele chegava e botava a cara a tapa. E o Landim não bota a cara a tapa. Então, esse caos que está acontecendo no time é reflexo da sua gestão. Então, que você resolva esses problemas e que o Flamengo volte para a linha, porque a situação de crise está periclitante e o culpado, como você mesmo falou, Landim, é o presidente. E vamos lá, nação, falando agora sobre Marinho. Todo mundo sabe que ele foi afastado do elenco rubro-negro e a notícia nova que surgiu foi trazida pelo Guilherme Silva, jornalista da Jovem Pan, de que ele sim está negociando com o São Paulo, está tudo certo para ele ir para o São Paulo, só que ele não quer baixar em nem um centavo os seus vencimentos, o seu salário, ele não quer que mexam. E vocês sabem qual é o salário do Marinho? Quase 900 mil reais. Não existe clube no Brasil que vá pagar um valor tão alto por um jogador que realmente já não estava correspondendo no Santos, e aqui no Flamengo foi por água abaixo. As suas atuações são atuações muito medíocres, né? Medíocres, para quem não sabe, é mediano, não é que é uma ofensa, mas tá ali na média para baixo, né? Do que a gente sabe que o Marinho pode entregar. E aí fica o Flamengo querendo negociar o jogador. Segundo esse próprio jornalista, a diretoria não gostou, né, de saber que o Marinho quer que o Flamengo pague parte do salário dele, mas totalmente errado o atleta não tá, porque ele tem contrato. Eu afastaria o atleta e deixaria ele jogando, já que ele não quer baixar o salário, ou arranja um clube que pague o salário fora do Brasil, porque aqui no Brasil é impossível, ou deixa ele treinando em separado. Eu deixaria ele treinando em separado. E a situação dos bastidores do afastamento dele, afastamento esse, que ontem o Flamengo soltou uma nota oficial para dizer ali que ele não está mais treinando com o elenco, que ele está afastado do grupo, foi a Letícia Marques do Globo. O que aconteceu? Na partida contra o Nublense, na hora de viajar, o Marinho não se apresentou. E o São Paulo foi bem claro, mesmo os jogadores que estão com dor, eles vão viajar e vão fazer um teste lá antes da partida começar. E o Marinho, ele não se apresentou. Quando foi uma pessoa da comissão técnica falar com o Marinho, eles se desentenderam e o São Paulo resolveu afastar o atleta. E agora ele não faz mais parte dos planos do Flamengo. É o primeiro ali, é o que encabeça a barca para sair atletas no meio do ano, mas não é só com ele. Tem outros atletas também que estão de saída do rubro-negro, e isso é se encontrar clube para pagar o salário astronômico que o Flamengo paga para praticamente todos os jogadores. Um exemplo é o Hugo Souza. O Flamengo não consegue negociar o Hugo porque o salário do Hugo gira em torno de 450 mil reais. Quem vai pagar 450 mil reais para um goleiro que é terceiro goleiro? Complicada essa situação. Então, às vezes, o Flamengo fica preso, né, nesses salários altos. Vide o caso aí do Vitinho, né? Vitinho, o Flamengo não conseguia negociar ele porque o salário dele era astronômico. Então, foi ali para o apagar das luzes para o Flamengo conseguir negociar o atleta. E a situação ocorre também com outros jogadores do elenco do Flamengo. Vamos lá, nação, sobre o De La Cruz.
Jogador que o Flamengo está em cima, está querendo a contratação dele, principalmente para a gente ter ali um reserva, um substituto para o Arrascaeta, quando o Arrascaeta não tiver condições de ir a campo. O De La Cruz é um jogador que já tem acertado com o Flamengo salário, tempo de contrato, o acordo com o jogador já está fechado, com a staff do atleta também já está fechada. A staff do atleta que está vindo aqui para o Rio de Janeiro, segundo informações do Vene Casagrande, para estreitar ali mais os laços, né, para conseguir negociar melhor. Até porque o único empecilho agora que impede a vinda dele para o time do Flamengo é o River Plate. Acordo com o atleta está ok, agora o River Plate está querendo um valor muito alto pelo atleta, mais ou menos 72 milhões de reais por ele, e para mim é um valor muito alto, até mesmo para um atleta que vem ali de problemas, de contusões, né, tem um problema crônico no joelho. Então a gente espera, né, eu como torcedor, que ele venha para o time do Flamengo. Quanto mais reforços chegarem no meio do ano, reforços de qualidade, como é o De La Cruz, melhor, até para tirar certos jogadores de zona de conforto, e também para dar descanso a alguns jogadores que só tem um fazendo a função, como é o caso do Arrascaeta. Então, em relação ao De La Cruz, acordo fechado, mas a gente precisa estreitar ali os laços com o River Plate e chegar num denominador comum com o clube argentino. A verdade é a seguinte: o clima entre o jogador e o clube argentino já há muito tempo está azedo. E ele quer muito vir jogar no time rubro-negro. Vamos ver como vai ficar, como vão ficar, melhor dizendo, essas negociações. Vamos lá, nação, falando sobre o plantão médico rubro-negro. O Wesley provavelmente vai estar fora da partida quinta-feira contra o Fluminense, porque ele fez o exame onde detectou uma lesão. Em relação ao Arrascaeta, treinou normalmente com o elenco rubro-negro e sim, graças a Deus, é carta por 99% dentro do baralho. Só se ele sofrer ali uma outra lesão, sentir novamente as dores, mas ele já está treinando normalmente com o grupo rubro-negro. Em relação ao Everton Ribeiro, as chances dele são mínimas para ele poder estar no jogo de quinta-feira. E aí vem a situação do Léo Pereira, que é uma situação ali que o técnico Sampaoli vai observar com o passar da semana para saber se ele tem condições ou não de jogar. Mas é isso, plantão médico resumidamente é esse. A gente vai torcer para que o Sampaoli tenha o maior número de atletas possíveis para essa decisão quinta-feira. Porque o que acontecer quinta-feira pode determinar, e acredito eu que sim, vai determinar o restante da temporada rubro-negra. Valeu, nação rubro-negra, espero que vocês tenham uma semana aí abençoada, um resto de semana excelente. Fique com Deus, até a próxima e fui!